Fala galera, nesse vídeo eu vou mostrar como resolver alguns tipos de equações trigonométricas. Esse aqui é o primeiro tipo de equação que a gente vai estar resolvendo, uma equação do primeiro grau na variável cosseno de x. Nesse caso, qual é o procedimento inicial para a resolução? Descobrir o valor de cosseno. Então eu vou passar esse 2 cosseno para cá, ele fica positivo, então eu tenho que raiz de 3 é igual a 2 cosseno x. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, de onde eu tiro que o cosseno x vale raiz de 3 sobre 2. Então esse é o primeiro passo para a gente estar resolvendo essa equação. Então cheguei no valor para cosseno x. Só que eu não quero o valor para cosseno x, eu quero o valor para o x. Aí agora vai entrar uma outra questão importante na resolução de equações trigonométricas, que é onde que eu vou resolver essa equação. Ou seja, em qual conjunto universo que essa equação será resolvida. Aqui eu vou mostrar as duas situações que a gente pode ter. Resolver no universo do conjunto dos números reais, ou seja, achar todas as soluções para essa equação, ou resolver no intervalo limitado, né? Como, por exemplo, de 0 até 2π, de menos 2π até mais 2π. Bom, independente de como está sendo pedido, o ideal na resolução de equações trigonométricas é que eu faça primeiro a resolução no universo dos números reais. Como funciona? Então vamos colocar aqui como item 1 a resolução dessa equação com o conjunto universo sendo os números reais. Bom, qual que é o primeiro passo para me encontrar a solução dessa equação no conjunto universo dos números reais? Representar no ciclo trigonométrico quais os arcos cujo cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Nesse caso aqui, a gente vai estar trabalhando ou com o valor da tabelinha, ou seja, um valor notável, ou com o valor da extremidade. Então, nesse caso, cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 é um valor da tabelinha, ou seja, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e 30 graus é o π sobre 6. O que eu tenho que lembrar aqui é que eu não tenho só um representante no primeiro quadrante. O cosseno é positivo, cosseno com sono deitado, portanto é positivo aqui no primeiro quadrante e também aqui no quarto quadrante. Como que eu chego mesmo no representante do quarto quadrante? Aqui é 2π, ou seja, seria 12π sobre 6. Esse é um a menos, portanto, 11π sobre 6. Agora é aqui que vai entrar o que eu expliquei no vídeo anterior, que é a expressão geral dos arcos. Então, a resposta para uma equação trigonométrica no universo do conjunto dos números reais é exatamente a expressão geral dos arcos. Como que eu faço mesmo? Tenho dois valores, então o primeiro passo é verificar se dá para condensar numa resposta só. Nesse caso não vai dar, porque nós temos daqui até aqui, esse arco é diferente desse arco daqui até aqui. Então como que fica a solução? Vai ser em duas partes. Então a solução é um x que pertence aos reais, tal que esse x é igual ao primeiro arco, π sobre 6. O que eu preciso fazer para voltar nesse primeiro arco? Dar uma volta completa. Então, 2kπ. Ou o x que pertence aos reais, né? Tal que esse x tem a extremidade no 11π sobre 6. Ou seja, ele é 11π sobre 6. Também é um arco só, então para voltar nele, mais 2kπ. Então, isso aqui seria a minha solução para essa equação, utilizando o universo, o conjunto dos números reais, certo? Bom, agora, no item 2, eu vou mostrar como resolver essa equação num intervalo qualquer. Eu vou escolher aqui um intervalo de menos π até 2π, fechado em menos π e fechado em 2π. Tomem cuidado que às vezes o intervalo pode estar aberto. E se a gente chegar numa resposta dessas duas, aqui, se o intervalo estiver aberto, ela não entra na solução, né? Então, como fica a resposta dessa equação se eu for utilizar o intervalo de menos π até mais 2π? Como eu citei, o ideal é que eu faça isso primeiro. Então, primeiro eu chegue numa solução geral, ou seja, resolvendo no universo dos números reais. E depois, para chegar numa solução no intervalo específico, é atribuindo o valor para cá e verificando se ele fica dentro desse intervalo. Lembre-se, a gente não pode esquecer nunca que esse k sempre é o quê? Esse k é um número inteiro.
Então, nesse caso aqui, eu vou primeiro listar as soluções positivas, depois eu listo as soluções negativas para essa equação. Então, eu começo com k igual a zero. Lembre-se que eu tenho que trocar nas duas. Então, trocando na primeira o k igual a zero, o que nós temos? Nós temos que o nosso x ele vai ser igual a π sobre 6 mais 2 vezes 0, que é o valor de k, vezes π. Então, 2 vezes 0 vezes π vai dar 0. Então, aqui eu tiro que o x é o próprio π sobre 6. Trocando nessa, nós temos 11π sobre 6 mais 2 vezes 0 vezes π. Então, eu tiro que o x é igual a 11π sobre 6. Então, essa aqui seria a solução para o k igual a zero. Vamos trocar agora o k por 1 e verificar o que vai acontecer. Então, trocando o k por 1, na primeira equação vai ficar x que é igual a π sobre 6 mais 2 vezes 1 vezes π, ou seja, mais 2π. Então, trocando na segunda, o x vai ser 11π sobre 6 mais 2π também, trocando aqui o k por 1. Bom, aqui eu não vou fazer essa soma, por quê? Porque o meu intervalo vai até 2π. Então, é π sobre 6 mais 2π, isso é mais que 2π. Portanto, essa solução aqui não se encontra dentro do intervalo. Essa também é a mesma coisa. Então, para as soluções positivas, aqui, esses são os dois valores que eu tenho. π sobre 6 e 11π sobre 6. Agora eu vou trocar o k por menos 1, para a gente tentar achar aqui as soluções anterior a zero, né? Porém, limitado no intervalo de menos π a zero. Então, se eu trocar o k por menos 1, na primeira equação, o meu x vai ser π sobre 6, troco o k por menos 1. Então, aqui vai ficar menos 2π. E o mesmo na outra. 11π sobre 6 menos 2π. Tirando MMC, nesse caso vai ser 6, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 6 dividido por 6 vai dar 1, então aqui vai ficar π. 6 por 1 vai dar 6 vezes 2, menos 12. Então, aqui eu tenho como solução menos 11π sobre 6. Nessa, nós teremos o MMC é 6, então vai ficar 11π menos 12π. Mesmo processo, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, aqui nós temos 11 menos 12 menos π sobre 6. Bom, o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a solução ela não pode ser anterior a menos π. E se eu divido 11 por 6, isso aqui vai dar mais que 1. Então, esse valor não serve. Já esse aqui está dentro do intervalo. Se eu trocar o k por menos 2, nesse caso aqui, percebam que aqui já vai dar menos 4π. Aqui também menos 4π. Então, se eu pegar menos 4π e somar com 11π sobre 6, obviamente isso aqui vai dar o quê? Em módulo, vai dar muito mais que π, portanto, está fora do intervalo. Então, eu fecho aqui a solução desse exercício com 3 respostas. O menos π sobre 6, o mais π sobre 6 e o 11π sobre 6. Então, é dessa forma que eu faço a solução dessas equações trigonométricas. Primeiro resolvo no conjunto dos números reais e depois no intervalo específico citado. Bom, vamos resolver agora mais uma equação. Nesse caso aqui, uma equação da variável seno de x, só que esse seno de x está ao quadrado aqui, portanto, equação de segundo grau. O primeiro passo, como eu citei anteriormente, é a gente descobrir quais valores de seno que satisfazem essa equação. Como é a equação de segundo grau, o a vale 2, o b vale menos 1 e o c também vale menos 1. Uma equação de segundo grau completa. Então, vou fazer o delta. O delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Ou seja, o delta é 1 menos vezes menos mais, 1 mais 8, o delta é 9. Então, nesse caso, nós temos que o seno de x ele é menos b, ou seja, 1, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2 vezes a. Então, dividido por 2 vezes 2, dividido por 4.
Nesse caso, eu vou tirar daqui dois valores. 1 mais 3, 4, dividido por 4, 1. E 1 menos 3, menos 2, dividido por 4, que na forma simplificada, menos meio. Então, eu tenho duas possibilidades para esse seno de x. Ou esse seno de x é 1, ou esse seno de x é menos meio. Novamente, dois valores notáveis. 1 é o valor da extremidade e menos meio é o valor da tabelinha. Próximo passo. Vou fazer aqui a marcação desses arcos no círculo trigonométrico, lembrando que aqui no primeiro caso, eu vou estar resolvendo isso aqui também no universo do conjunto dos números reais. Bom, o seno igual a 1, sem sono, está em pé, então esse é o eixo dos senos, o eixo y. Seno igual a 1 é aqui, é no topo, que é o π sobre 2. Seno igual a menos meio, o seno é negativo aqui e aqui. Ou seja, ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante, onde estão para baixo. Para descobrir quem são esses valores, primeiro eu vou pegar o valor positivo aqui no primeiro quadrante. Seno igual a meio. Seno igual a meio é o seno de 30 graus, ou seja, o seno de π sobre 6. Só lembrando, esse π sobre 6 aqui ele é só auxiliar, porque o que eu preciso mesmo é desse ponto e desse ponto. Então, são os dois correspondentes do π sobre 6 no terceiro e no quarto quadrante, respectivamente. Bom, no terceiro quadrante, aqui seria 6π sobre 6, que é um π, mais um arco, ou seja, mais π sobre 6. Então, aqui eu tenho o 7π sobre 6. E nesse caso aqui, é o que falta para chegar em 2π, ou seja, falta π sobre 6. 2π seria 12π sobre 6. Então, esse é o 11π sobre 6. Vou apagar aqui, então, essas marcações. Aqui foi só para mim descobrir quem são esses correspondentes. Apago aqui também o π sobre 6. Não posso esquecer disso, que ele foi só um auxiliar para mim descobrir esses dois valores, porque eu precisava de um seno menos meio e não mais meio. Então, eu tenho como resposta, antes de completar uma volta, esses três arcos. Aqui entra aquela questão que eu tinha comentado com vocês. Será que dá para escrever isso tudo numa resposta só? Vamos verificar. Muitos alunos têm dificuldade em verificar isso em radianos. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar esses valores e colocar os correspondentes em graus, talvez fica mais fácil de entender. Aqui é o 90. π sobre 6 é 30, então 7 vezes 30. Aqui é o 210. Aqui seria 11 vezes 30, ou 330. Lembre-se qual é o processo? É achar a expressão geral dos arcos. Aqui eu tenho mais de um, tenho 3. Será que dá para colocar os 3 numa resposta só? Vamos verificar. Como que eu faço mesmo? Começo do primeiro arco. Quanto que eu preciso girar desse arco até chegar nesse? Bom, de 90 até 210, quer dizer que esse aqui é um arco de 120 graus. Desse aqui até esse, eu também tenho um arco de 120 graus. Esse pedaço é 30, esse pedaço é 90, ou seja, aqui também é 120. Então, percebam que nesse caso, a distância de um arco para chegar no outro é a mesma. Então, dá para condensar esses três arcos numa resposta só na hora de colocar a expressão geral. Então, o que seria a solução dessa equação no conjunto dos números reais? X que é igual, né? X que pertence aos reais, dá o quê? X é igual. Pega o menor dos três valores, π sobre 2. Mas, aqui é que está o segredo. O valor que multiplica o k é a distância que eu preciso percorrer de um até chegar no próximo. Então, nesse caso, essa distância é de quê? 120 graus. Lembre-se que 120 graus é o dobro de 60. Então, é 2 vezes π sobre 3. Então, a resposta é x que pertence aos reais, tal que x é igual a π sobre 2, mais... multiplica o 2π sobre 3 por k, 2kπ sobre 3, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, essa seria a minha solução para essa equação, trabalhando como conjunto universo os números reais. Se eu quisesse um item 2, resolver essa equação no intervalo de 0 até 2π, qual seria o procedimento? Lembre-se que eu falei, o ideal é fazer isso primeiro e depois atribuir valores para k. Então, começo k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, 3, 4, até que o número fique dentro desse intervalo. Vou deixar para vocês fazerem essa parte aqui. Bom, vamos a mais um exemplo agora.
2 cosseno de 3x menos 1, que é igual a zero. Bom, a diferença dessa aqui para aquela primeira que eu coloquei é que na primeira era cosseno de x. Aqui nós temos um outro arco, 2x, 3x, nesse caso 3x, não importa. Existem até algumas fórmulas para a gente escrever esses arcos, cosseno de 2x, cosseno de 3x, em função de cosseno e seno de x. Mas para as equações trigonométricas, nesse caso aqui específico, isso não vai importar para mim, tá? Então, é uma equação de primeiro grau, ou seja, eu vou descobrir qual é o valor do cosseno de 3x e depois tentar chegar no valor de x. Então, nesse caso, nós temos 2 cosseno de 3x, que é igual a 1, de onde eu tiro que o cosseno de 3x vale meio. Então, essa é a primeira informação que eu tenho, que o cosseno de 3x é igual a meio. Bom, qual é o próximo passo? Vou no ciclo trigonométrico e marco todos os arcos antes de completar uma volta, cujo cosseno vale meio. Então, nós temos cosseno igual a meio, cosseno de 60 graus. Ou seja, é cosseno de π sobre 3. Cosseno positivo, nós já vimos que é no primeiro e no quarto quadrante. Então, aqui seria 6π sobre 3, 5π sobre 3. Então, esses são os dois valores que eu tenho para cosseno valendo meio. Bom, qual é a diferença? A diferença vai estar agora na hora de montar a solução, porque o que eu preciso é o valor do x, tá? Vamos começar com a expressão geral dos arcos, ou seja, resolvendo isso aqui no universo dos números reais. Dá para escrever numa resposta só? Olha o tamanho desse arco, olha o tamanho desse arco. Aqui nem precisa transformar para graus para verificar que a distância percorrida não é a mesma. Então, a solução aqui seria pegar o π sobre 3, que é o meu primeiro valor. Para voltar nele, eu preciso de uma volta completa, então, ou seja, mais 2kπ. A diferença é que isso aqui é o valor desse arco. E esse arco não é x, esse arco é o quê? 3x. Então, é 3x que é igual a π sobre 3 mais 2kπ. Ou 3x, que é o arco, é igual a outra solução que eu tenho, que é o 5π sobre 3, também mais 2kπ. Como eu quero o valor de x, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Passar dividindo aqui é muito simples, é só passar ele multiplicando os denominadores que eu tenho aqui. Então, nesse caso, o x é igual a π sobre 9, passa multiplicando aqui e passa multiplicando aqui também, mais 2kπ sobre 3. Ou x é igual a 5π sobre 9, 3 passa multiplicando aqui e também passa multiplicando aqui, mais 2kπ sobre 3, com k pertencente ao conjunto dos números inteiros. Então, essa é a solução para essa equação. Um x que pertence aos reais está o quê? X é igual a π sobre 9 mais 2kπ sobre 3, ou x é igual a 5π sobre 9 mais 2kπ sobre 3. Bom, então, feita a equação do conjunto dos números reais, vamos resolver agora essa equação no intervalo de 0 até π. Como que eu faço mesmo? Atribuindo valor para k aqui nas minhas soluções. Então, começando com o k igual a 0, nessa equação aqui, o meu x ele vai ser π sobre 9 mais 2 vezes k, que é 0, né? Então, 0, ou seja, o x é π sobre 9 para essa aqui. Trocando nessa, nós temos o x igual a 5π sobre 9. Aqui vai subir, então é o próprio 5π sobre 9. Trocando k por 1, nós temos que o nosso x, nessa equação aqui, ele vai ser π sobre 9 mais 2kπ sobre 3. Aqui eu vou precisar tirar o MMC, que nesse caso é 9. O k, nesse caso, vale 1. Então, 2π. 9 por 9 vai dar 1, vezes π, π. 9 por 3 vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui eu chego no número 7π sobre 9. Percebo que até π, então 7 é menor que 9, portanto, isso serve como resposta também. Então, essa serve e essa serve. Ainda com o k igual a 1, nós temos nessa equação aqui, o x vai ser 5π sobre 9 mais 2π sobre 3.
O MMC também é 9, então eu vou ficar 5π mais 9 por 3 vai dar 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Então eu tenho 5π mais 6π. Ou seja, eu tenho 11π sobre 9. 11π sobre 9 já extrapolou o meu intervalo. O meu intervalo vai até π. Se eu dividir 11 por 9 vai dar mais que 1. Portanto, essa solução não serve. Se eu venho aqui e coloco k igual a 2, o que nós temos aqui? Né? Então, nessa primeira ficaria 4π sobre 3. 4π sobre 3 já é mais que π. Então, nem preciso trocar o k valendo 2, que eu não vou ter solução. Então, a solução dessa equação no intervalo de 0 a π é o π sobre 9, o 5π sobre 9 e o 11π sobre 9. Então, tem essas três soluções no intervalo de 0 a π. Bom, agora eu vou mostrar como resolver equações do tipo cosseno de A que é igual a cosseno de B, ou seja, uma igualdade de dois cossenos. Bom, vamos entender isso aqui no ciclo trigonométrico para vocês verificarem esse processo que eu estou fazendo aqui, como que se dará esse processo. Bom, como eu tenho uma igualdade de dois cossenos, eu tenho duas possibilidades, né? Ou esses valores estão no primeiro e no quarto quadrante, ou esses valores estão no segundo e no terceiro. Perceba que aqui não importa o raciocínio que eu for fazer, onde que eu pego esses arcos, tá? Eu vou pegar aqui no primeiro e quarto só por questão de conveniência, mas poderia pegar também no segundo e no terceiro, porque o raciocínio é o mesmo. Bom, nesse caso aqui, eu vou escrever então o A em função de B. Olha só, nesse caso aqui, uma primeira possibilidade para o cosseno de um número ser igual ao cosseno do outro é os dois estarem na mesma posição. Ou seja, o A está aqui e o B também está aqui. Né? Então, se eu tenho o arco A igual ao arco B, ou seja, o A e B aqui, nesse ponto os dois cossenos são iguais. Então, essa é uma primeira solução que eu posso colocar. O A ser igual a B. Porém, A igual a B significa o A e o B terem a mesma extremidade, não os dois serem exatamente iguais. Por exemplo, se o A estiver aqui e o B der uma volta e parar aqui, eu também tenho uma solução. Ou seja, então nesse caso, o que eu preciso fazer para voltar nesse ponto? Somar uma volta, duas voltas, três voltas. Ou seja, somar 2kπ. Então essa é uma possível solução para esse tipo de equação. Esse arco, o arco A, ser igual ao arco B mais 2kπ. A outra situação é um estar no primeiro quadrante e o outro está lá no quarto. Ou um estar no segundo e o outro está lá no terceiro. Aí, nesse caso, aqui também eu vou resolver em função o A em função de B. Nesse caso aqui, ó, esse arco aqui, para especificar melhor, em função de B, é como se eu tivesse girado B em sentido horário. Girar B em sentido horário significa que esse arco é o menos B. E para voltar aqui, também mais 2kπ. Então, toda vez que eu tenho uma equação cosseno de um arco igual a cosseno do outro, essas são as minhas duas soluções. O arco de K igual ao arco de K mais 2kπ, ou o arco de K ser igual a menos o arco de K mais 2kπ. Bom, vamos ilustrar isso com um exemplo que talvez fique mais fácil aqui a compreensão. Eu vou resolver a equação cosseno de 5x menos cosseno de 3x, que é igual a zero. Bom, primeiro passo. Aqui só tem os dois cossenos, então eu posso passar um dos dois para cá, vai ficar que cosseno de 5x é igual a cosseno de 3x. Ou seja, eu tenho exatamente esse caso. Cosseno de um arco igual a cosseno do outro. Nesse caso, o cosseno do 5x ser igual ao cosseno de 3x. Bom, então pensando nisso que a gente colocou, qual é a resposta? Eu vou escrever em função desse arco, que você pode escolher. Geralmente a gente costuma colocar o maior antes para não ficar valores negativos, mas tudo bem se você colocasse aqui o menor, não tem problema. Então, o 5x, a primeira solução é esse arco ser igual a esse arco mais 2kπ. Então, a primeira solução é 5x ser igual a 3x mais 2kπ. Ou seja, passo esse 3x subtraindo, então eu tenho que 2x é igual a 2kπ. Esse 2 passa dividindo, x é igual a 2kπ dividido por 2, ou seja,
x igual a kπ. Essa é uma primeira solução para essa equação. Ou, qual é a outra possibilidade? É o primeiro arco. Quem é o primeiro arco nesse caso aqui? Eu especifiquei o primeiro arco como sendo 5x. É o 5x ser igual a menos o segundo arco, menos 3x, mais os 2 kπ. Então, aqui vai passar somando. Eu vou ter que 8x é igual a 2 kπ. O x vai ser 2 kπ dividido por 8, de onde eu tiro que o x vai ser kπ sobre 4. Então, essa é a solução para essa equação no conjunto, né, aqui resolvendo no universo dos números reais. É x que pertence aos reais, tá o quê? X é igual a kπ, ou x é igual a kπ dividido por 4, com o k pertencente a z. Então essa é a resposta dos reais. Se eu quisesse resolver essa equação num intervalo específico, é só fazer aquilo que eu já falei. Troca o valor de k e verifica se esse valor está dentro ou não do intervalo listado. Então é assim que a gente resolve equação do tipo cosseno de um arco igual a cosseno de outro arco. Bom, dando sequência, como que eu resolvo agora uma equação do tipo seno de A que é igual a seno de B? Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho na hora da gente tentar entender como fica essa solução. Bom, vamos fazer aqui o desenho. Então aqui nós temos duas possibilidades, né? O seno é igual no primeiro e no segundo quadrante, ou o seno é igual no terceiro e no quarto. Como eu citei, aqui tanto faz onde a gente pega. Eu vou estar atribuindo o valor aqui do primeiro e o valor do segundo quadrante. Mas isso aqui, para a gente chegar na resposta, isso não importa onde eu pegue, só para a gente entender o processo. Bom, olha só. Aqui nós temos, a primeira situação é idêntica à outra. Ou seja, os dois senos são iguais se esse arco for igual a esse ou se esse arco tiver a mesma extremidade que esse. Então, ou seja, se o A está aqui e o B está aqui também, esse A pode ser escrito como sendo o B mais 2 kπ. Ou seja, os dois podem ser iguais, ou o B pode dar uma volta, 2, 3, e isso não importa no sentido horário ou sentido anti-horário. Bom, como que eu acho, então, essa solução aqui que está no segundo quadrante? Eu estou resolvendo em função de A, então vou manter isso. Então, se eu estou resolvendo em função de A, eu vou ter que descobrir quem é o correspondente do B aqui no segundo quadrante. Lembre-se que no segundo quadrante é o que falta para chegar em 180. Ou seja, o correspondente é π menos o arco. Então, o correspondente do B aqui nesse segundo quadrante é π menos B. E todos os valores que têm extremidade em π menos B, portanto, eu somo ali 2 kπ. Então, como que fica a solução para esse caso aqui? O A pode ser, ou seja, o primeiro arco é o segundo arco mais 2 kπ, é a primeira solução, ou o primeiro arco é menos o segundo arco mais π mais 2 kπ. Então, é dessa forma que eu resolvo equações do tipo seno de A igual a seno de B. Vamos ver aqui, então, o exemplo seno de 5x que é igual a seno de 3x. Usar parecido com o que a gente viu antes. Só para a gente ver aqui como fica essa variação na solução. Bom, nesse caso aqui, então, é seno de um arco, que é 5x, igual a seno de outro arco, que é 3x. Então, as soluções, eu sei que são duas soluções dessas duas formas colocadas aqui. Então, qual é a primeira? Eu pego o primeiro arco, é igual ao segundo arco mais 2 kπ. Portanto, passo esse 3x aqui, 2x é igual a 2 kπ, de onde eu tiro que x é igual a kπ. Então, aqui eu tenho uma primeira solução para essa equação. Ou, qual é a outra possibilidade? O primeiro arco, que é 5x, é igual a menos o segundo arco, ou seja, ele é igual a menos 3x mais π mais 2 kπ. Esse valor aqui, menos 3x mais π, é exatamente quem? O correspondente do 3x lá no segundo quadrante. Porque os senos são iguais ou no primeiro e no segundo, ou no terceiro e no quarto. Então, passa esse 3x para cá, nós temos 8x igual a π
mais 2kπ. O 8 passa dividindo aqui e aqui, tá? Então, x é igual a π sobre 8 mais 2kπ sobre 8. Simplificando, π sobre 8, aqui dá para simplificar, vai ficar kπ sobre 4. Então, essas são as duas soluções para essa equação, trabalhando como conjunto universo os números reais. X igual a kπ ou x igual a π sobre 8 mais kπ sobre 4, lembrando sempre que k pertence a z. Aí, se eu quiser essa solução no intervalo específico, basta trocar o k, né, pelos valores 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, se eu tiver intervalo ali onde uma das extremidades é negativa. Então, é assim que a gente resolve esses tipos de equações trigonométricas. Então, aqui eu citei 3 tipos, né? Equação onde a variável trigonométrica é do primeiro grau, é do segundo grau, e aqui equações do tipo seno igual a seno e cosseno igual a seno. Bom, espero que todos estejam bem, espero ter ajudado aqui com esse vídeo. Bons estudos!